Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quantos lares destruídos, quantos lares enfrentando conflitos terríveis e situações tempestuosas, porque falta a presença de Jesus no lar. Filhos que não se entendem com seus pais, casais enfrentando a expectativa do divórcio, a paz que deve reinar em casa há muito tempo foi embora. Jesus contou uma história e ele diz que um homem edificou a casa sobre a rocha e um outro homem edificou a casa sobre a areia. Veio a tempestade e deu com ímpeto contra aquela casa que estava edificada sobre a rocha, e ela não caiu. Mas a casa que estava edificada sobre a areia não teve estabilidade, não teve fundamentos para enfrentar a tempestade, e foi grande a sua queda. Observe que a diferença não está na tempestade, e sim onde a casa está alicerçada. A tempestade chegou para ambas as casas, e essa é uma lição importante, porque o evangelho que tem sido pregado hoje, na sua maioria, é um evangelho pragmático, é um fast food espiritual. Se você for crente da igreja tal, você não enfrentará tempestades no seu lar, porque a bênção de Deus está sobre você. Você está protegido, amparado, você não vai adoecer, você não vai mais ter problemas econômicos, é só bênção na tua vida, porque você é filho do rei. Sai dessa lama, jacaré. Porque a casa do cristão, ela enfrenta tempestades, enfrenta ventos fortes, com fúria pertinaz, que vêm para derrubar o lar. A Bíblia fala da casa de Jó, que era uma casa santificada, onde ele exercia o verdadeiro ofício sacerdotal. Ele intercedia pelos filhos, ele sacrificava ao Senhor. Ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. De repente, a tempestade veio um tsunami na casa de Jó, e tentou arrebentar com a sua vida. Existe, queridos, obviamente, uma diferença enorme entre a casa que o Senhor não está presente e a casa onde Deus tem prioridade. No livro de Gênesis, nós encontramos de forma contundente, forma clara, ampla, a diferença na mesma família. Por exemplo, Deus não estava na casa, no lar de Ló, e a gente então percebe conflitos, brigas e situações constrangedoras naquele lar. Na casa do seu tio Abraão, o Senhor se fez presente e algo de extraordinário aconteceu, porque a presença do Senhor produz mudanças radicais na vida daqueles que o buscam. Todos vocês conhecem o texto de Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu, um homem que era odiado e repudiado pela sociedade daquela época. Zaqueu era acostumado a levar vantagens sobre o próximo. Ele explorava o próximo, ele era uma pessoa não grata. E sabendo que Jesus passava por ali, nos diz o texto que ele então subiu em uma figueira e ficou aguardando a passagem de Jesus. Mas Jesus parou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O que acontece quando Jesus decide entrar em nossa casa? O que acontece quando Jesus decide pousar em nossa casa? Em primeiro lugar, a esperança de dias melhores, porque Jesus vem trazendo uma mensagem de esperança, e a esperança faz brotar a vida, a expectativa de que as coisas podem ser diferentes, a esperança de que a harmonia, a alegria, a solidariedade e a felicidade pode de fato voltar a fazer parte
do nosso lar. Muitos lares estão sem sonhos, sem expectativas, porque não têm dado a devida primazia ao Senhor Jesus. Mas quando Jesus entra em nossa casa, com certeza a esperança de dias melhores é algo factível. Foi isso que aconteceu com Abraão. Ele tinha esposa, tinha comunhão com a sua esposa, mas faltava algo naquele lar. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e aquele casal não tinha filhos. Sara já havia deixado o costume das mulheres. Abraão era avançado de idade, mas a esperança chegou naquele lar com grande expectativa. Aquele casal aguardou a bênção do Senhor, a promessa de Deus. E Isaque chegou, trazendo alegria àquela casa. Em segundo lugar, queridos, quando o Senhor decide entrar em nosso lar, é porque Ele almeja uma relação de amizade. Zaqueu não tinha amigos, tinha dinheiro, mas não tinha paz, tinha casa, mas não tinha um lar, tinha conforto, mas não tinha descanso, tinha pessoas sobre o seu comando, mas não tinha amizade. E Jesus, que vê além do exterior, pois Ele vê o coração, Ele sabia que aquele homem precisava de amizade e amor. Ele sabia que aquele lar precisava da verdadeira paz. Nada melhor para curar a alma, para mudar o rumo e a história de alguém do que uma verdadeira amizade. Uma amizade verdadeira dá sabor aos dias sem sentido. Uma amizade verdadeira restaura a confiança e a vontade de abrir a janela do coração de novo. E muitas vezes, por causa das decepções, as pessoas se fecham. Mas quando descobre uma amizade verdadeira, algo de novo começa a reinar naquele interior. A Bíblia diz: em todo o tempo amam o amigo, e na angústia se faz o irmão. Irmãos, o nosso mundo pós-moderno, ele está carente de amizade sincera, profunda e duradoura. As pessoas não estão encontrando tempo para se relacionar. Os lares hoje estão cheios da tecnologia de ponta, mas vazio de amor e de amizade. A solidão tem reinado em muitos lares. Jesus, no seu encontro com Zaqueu, ele nos ensina algumas coisas sobre amizade. Primeiro, que amizade não tem cor, não tem religião, não tem condições econômicas. Pelo contrário, a amizade nasce de um ato espontâneo, sem preconceito, sem regras e normas. Ela simplesmente surge com uma força avassaladora. Segundo, que ela é, às vezes, incompreensiva para aqueles que são incapazes de se relacionar de forma leve, desguarnecida, desarmada e absolutamente confiável. Por isso, quando Jesus disse: hoje me convém pousar em tua casa, os religiosos da época ficaram indignados com Jesus. Como é que ele entra? Como é que ele se relaciona? Como é que ele quer ter amizade com o publicano? Mas a amizade, como disse, ela não tem cor, não tem idade, não tem religião. Enquanto pessoas que comentam: meus amigos lá fora são melhores e mais confiáveis do que os da igreja. E certamente, queridos, esse é um grande erro que cometemos, porque tudo depende do investimento que fazemos em nossa relação de amizade. Se você quer amor, você tem que dar amor. Se você quer carinho, você tem que ser carinhoso. Se você quer respeito, você precisa respeitar. Mas a amizade precisa ser cultivada, cativada, para que ela possa crescer, para que ela possa ter fundamento. Se você investe nas amizades fora da igreja, se você conversa mais, se você é mais solidário com os amigos lá fora, se você é mais disponível, certamente essa amizade tem grande probabilidade de crescimento em todos os aspectos. O certo é que quando Jesus disse: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje me convém pousar em tua casa. Diz a Bíblia que Zaqueu desceu com grande alegria. Ele estava pronto, absolutamente aberto. Todas as suas estruturas e preconceitos caíram. Ele queria firmar com Jesus uma aliança de amizade. Ele percebeu que aquele mestre era diferente dos demais, que ele não apenas olhava para a aparência, mas ele olhava o interior, a alma. Zaqueu estava carente de um amigo verdadeiro e encontrou o amigo que o compreendeu, um amigo que o amou absolutamente, sem reservas, sem preconceitos, um amigo que o amou de forma imutável, um amigo onde ele de fato podia confiar e abrir o seu coração para uma relação profunda de amizade. A terceira lição que acontece quando Jesus decide pousar em nossa casa é que a graça do Senhor, ela produz salvação. Zaqueu, de fato, não merecia Jesus em sua casa. E ele conseguiu entender isso. Ele conseguiu discernir essa vontade, essa verdade. Ele percebeu que ele não era merecedor de tal bênção. Mas ele viu em Jesus um ato gracioso, um favor imerecido. Alguém que queria de fato trazer a bênção à sua casa e à sua vida. E Jesus graciosamente resolveu abençoar Zaqueu. Quando o publicano percebeu o grande amor de Jesus, ele foi constrangido, compelido a amá-lo. E naquele momento, queridos, aconteceu mais do que uma profunda amizade. Naquele momento aconteceu verdadeiro arrependimento, porque Zaqueu olhou para si, percebeu a sua sujeira, percebeu o quanto ele era falso, percebeu o quanto ele era depravado, o quanto ele era pecador. Ele viu a santidade de Jesus, e ele disse: Senhor, diante de Ti, toda a minha inteligência, todos os meus conceitos humanos, tudo aquilo que eu reputo como algo importante para continuar vivendo, caíram por terra. Eu me rendo aos Teus pés, e eu estou disposto a restituir, eu estou disposto a mudar de vida. Eu tomei uma decisão absoluta, que essa paz que invadiu o meu coração e o meu lar, eu não quero que saia mais. E Jesus olhou para Zaqueu e riu e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Quero concluir as palavras do Senhor nessa noite, perguntando a você: o Senhor está presente no teu lar, na tua casa, na tua relação com os teus filhos, no seio da tua família? Com certeza, se o Senhor não estiver presente, mas nessa noite Ele convém pousar em tua casa, que você possa abrir o seu coração e estar disponível ao Senhor, como fez Zaqueu, e certamente o Senhor vai abençoar a tua vida. Diga como disse o poeta, como Zaqueu: eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. E aí ele disse: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, faz um milagre em mim. Que o Senhor possa fazer um milagre na tua vida, que o Senhor possa fazer um milagre na tua família, que o Senhor possa fazer um milagre na tua casa. Certamente você vai sentir a bênção do Senhor. Aquele mesmo milagre que Ele fez lá em Caná da Galileia, quando Ele esteve presente naquele lar, que faltou vinho, e que é sinônimo de que faltaria felicidade naquele casamento, e Jesus transformou a água em vinho. Que Jesus transforme a tua casa,
que haja vinho, que haja amor, solidariedade, perdão e alegria no teu lar. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.